canal. Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Serviço de abismo. Se alguma coisa que eu disse faz qualquer sentido para você, confio que vai dizer a eles que parem. Ou talvez você me surpreenda e peça para que eles façam algo produtivo para variar. Kaladin abriu caminho até a loja do apotecário, a porta batendo atrás dele. Como antes, o velho fingiu ser frágil, avançando com a bengala até reconhecer Kaladin. Então ele se endireitou. É você. Tinham sido mais 2 longos dias, tempo diurno gasto trabalhando e treinando. Teft e Rocha agora praticavam com ele. E as noites passadas no primeiro abismo, recuperando os caniços dos seus esconderijos em uma fresta e depois extraindo seu sumo durante horas. Gaz vira-os descer na noite anterior e estava, sem dúvida, desconfiado. Mas isso era inevitável. A Ponte 4 havia sido convocada para uma incursão de ponte naquele dia. Felizmente, eles chegaram antes dos Parshandianos e nenhuma das equipes perdera homens. As coisas não foram tão bem para as tropas aletianas. A frente aletiana, em determinado momento, cedera diante da ofensiva Parshandiana e as equipes de ponte foram forçadas a guiar uma tropa de soldados cansados, zangados e derrotados de volta ao acampamento. Kaladin estava com os olhos turvos de fadiga, depois de ficar acordado até tarde trabalhando nos caniços. Seu estômago roncava perpetuamente por receber uma fração da comida de que precisava, enquanto compartilhava suas refeições com os 2 feridos. Tudo isso terminava hoje. O apotecário caminhou para trás do balcão e Kaladin foi até ele. Sil entrou no recinto, sua pequena fita de luz se transformando em uma mulher no meio de um giro. Ela deu uma cambalhota como uma acrobata, pousando na mesa em um movimento suave. "Do que mais você precisa?" perguntou o apotecário. "De mais ataduras?" "Bem, eu posso ter..." Ele se calou quando Kaladin pousou uma garrafa de tamanho médio na mesa. O gargalo estava rachado, mas ainda segurava uma rolha. Ele a removeu, revelando a seiva de erva-botão de um branco leitoso. Ele havia usado a primeira leva recolhida para tratar Leiten, Dabibid e Hober. "O que é isso?" perguntou o idoso apotecário, ajustando seus óculos e se inclinando. "Está me oferecendo uma bebida? Eu não bebo mais. Perturba meu estômago, sabe?" "Não é bebida. É seiva de erva-botão. Você disse que era caro. Pois bem, quanto vai me pagar por isso?" O apotecário ficou atônito. Então se aproximou mais, cheirando o conteúdo da garrafa. "Onde conseguiu isso?" "Eu recolhi dos caniços, que crescem nos limites do acampamento."
A expressão do apotecario fechou. Ele deu de ombros. Sinto muito, mas não vale nada. O quê? As ervas silvestres não são potentes o bastante. O apotecario repôs a rolha. Um vento forte atingiu o edifício, soprando sob a porta, espalhando os aromas dos muitos pós e tônicos que ele vendia. Isso é praticamente inútil. Posso dar 2 claretas pela garrafa, sendo generoso. Terei que destilá-la e terei sorte se conseguir umas poucas colheres. 2 claretas? Pensou Kaladin, em desespero. Depois de 3 dias de trabalho, com nós 3 nos esforçando ao máximo, com apenas umas poucas horas de sono a cada noite, por algo que só vale o soldo de 2 dias. Mas não. A seiva tinha funcionado na ferida de Layton, espantado os esprenos de putrefação e amenizando a infecção. Kaladin estreitou os olhos enquanto o apotecario pescava 2 claretas da bolsa de dinheiro, colocando-as na mesa. Como muitas esferas, aquelas haviam sido levemente achatadas de um lado para impedir que saíssem rolando. Na verdade, disse o apotecario, coçando o queixo, eu pago 3. Ele pegou mais uma esfera. Detesto ver todo seu esforço sendo desperdiçado. Kaladin, disse Sil, estudando o apotecario. Ele está nervoso com alguma coisa. Acho que ele está mentindo. Eu sei, respondeu Kaladin. O que foi? Disse o apotecario. Bem, se você sabia que não tinha valor, por que gastou tanto esforço nisso? Ele fez menção de pegar a garrafa. Kaladin agarrou sua mão. Tiramos 2 ou mais gotas de cada caule. Sabia? O apotecario franziu o senho. Da última vez você disse que eu teria sorte se conseguir uma gota por caule. Você disse que era por isso que a seiva de erva-botão era tão cara. Mas não falou nada sobre as plantas silvestres serem mais fracas. Bem, não pensei que você fosse tentar coletá-las e... Ele perdeu o fio da meada, enquanto Kaladin o fitava nos olhos. O exército não sabe, não é mesmo? Indagou Kaladin. Não sabem quão valiosas são essas plantas lá fora. Você as recolhe, vende a seiva e fatura alto, porque os militares precisam de uma grande dose de antisséptico. O velho apotecario praguejou, puxando a mão. Não sei do que você está falando. Kaladin pegou sua garrafa. E se eu for na tenda de enfermaria e contar a eles onde conseguiu isso? Eles vão tomá-la de você, exclamou o homem com urgência. Não seja tolo. Você tem uma marca de escravo, garoto. Eles vão pensar que você a roubou. Kaladin virou-se para partir. Eu lhe dou um marco celeste, disse o apotecario. É metade do que eu cobraria dos militares por essa quantidade. Kaladin voltou-se para ele. Você cobra deles 2 marcos celestes por algo que só leva alguns dias para colher? Não só eu, respondeu o apotecario de cara feia. Todos os apotecários cobram o mesmo. Nós nos reunimos e chegamos a um preço justo. Como isso é um preço justo? Nós temos que ganhar vida aqui, nessa terra esquecida pelo Todo-Poderoso. Custa dinheiro para montar a loja, nos sustentarmos, contratarmos guardas. Ele procurou na bolsa e pegou uma esfera que brilhava em azul celeste. Uma esfera de safira valia cerca de 25 vezes mais que uma de diamante. Como Kaladin ganhava um marco de diamante por dia, um marco celeste equivalia
a meio mês de trabalho. Um soldado olhos escuros ganhava 5 claretas por dia, o que significava que para eles era o salário de uma semana. Antigamente, isso não teria parecido tanto dinheiro para Kaladin. Agora era uma fortuna. Ainda assim, ele hesitou. Eu deveria denunciar vocês. Homens morrem por sua causa. Não morrem. Não, replicou o apotecário. Os grão-príncipes têm mais do que o bastante para pagar, considerando o quanto ganham nos platôs. Nós fornecemos garrafas de seiva sempre que eles precisam. Tudo que você faria nos denunciando seria deixar monstros como Sadeias manter mais algumas esferas nos bolsos. O apotecário estava suando. Kaladin estava ameaçando jogar por terra todo o seu negócio nas planícies quebradas. E tanto dinheiro estava sendo faturado com a seiva que aquilo poderia ficar muito perigoso. Homens matavam para manter segredos assim. Forrar meu bolso ou forrar o bolso dos luminobres, disse Kaladin. Creio que não posso discutir com essa lógica. Ele colocou a garrafa de volta na bancada. Faço negócio com você, contanto que acrescente algumas ataduras. Muito bem, o apotecário relaxou. Mas fique longe dessas plantas. Estou surpreso que você tenha encontrado alguma aqui perto que não houvesse sido coletada. Está cada vez mais difícil para os meus trabalhadores. Eles não têm um espremo de vento guiando-os, pensou Kaladin. Então, por que me mandar parar? Eu posso conseguir mais para você. Bem, sim, respondeu o apotecário, mas é mais barato por sua conta. Kaladin se aproximou. Mas desse modo você não deixa pistas. Eu forneço a seiva, cobrando um marco celeste. Se os olhos claros descobrirem o que os apotecários estão fazendo, você pode alegar ignorância. Só sabe que um carregador de pontes lhe vendia a seiva, e você a revendia para o exército a um preço razoável. Aquilo pareceu tranquilizar o velho. Bem, talvez eu não faça muitas perguntas sobre como você recolheu isso aqui. É negócio seu, rapaz. Negócio seu. De fato. Ele foi até os fundos da loja e voltou com uma caixa de ataduras. Kaladin a aceitou e saiu da loja sem dizer mais nada. Não está preocupado? Perguntou Sil, voando ao lado da sua cabeça, enquanto ele saía para o sol vespertino. Se Gás descobrir o que está fazendo, você pode se meter em encrencas. O que mais eles podem fazer comigo? Perguntou Kaladin. Duvido que considerem isso um crime digno da forca. Sil olhou para trás, se transformando em pouco mais que uma nuvem, com uma leve sugestão de forma feminina. Não consigo decidir se é desonesto ou não. Não é desonesto, é negócio. Ele fez uma careta. Grão de Laves é vendido do mesmo modo, plantado pelos lavradores e vendido por uma bagatela aos comerciantes, que o levam para as cidades e vendem a outros comerciantes, que vendem para as pessoas pelo quádruplo ou quíntuplo do preço original. Então, por que você ficou incomodado? Indagou Sil, franzindo o senho, enquanto eles se desviavam de uma tropa de soldados. Um deles jogou o caroço de uma palafruta na cabeça de Kaladin. Os outros riram. Kaladin esfregou a têmpora. Ainda tenho alguns estranhos escrúpulos em relação a cobrar por cuidados médicos devido ao meu pai. Ele parece ser um homem muito generoso.
Isso de pouco lhe valeu. De certo modo, o mesmo podia ser dito de Kaladin. Durante seus primeiros dias como escravo, ele teria feito quase qualquer coisa por uma chance de caminhar sem supervisão. Como estava fazendo agora, o perímetro do exército era vigiado, mas se conseguiu entrar com erva-botão escondido, provavelmente conseguiria encontrar um jeito de sair escondido também. Com aquele marco de safira, teria até mesmo dinheiro para ajudá-lo. Sim, tinha a marca de escravo, mas um trabalho rápido, ainda que doloroso, com uma faca poderia transformá-la em uma cicatriz de batalha. Ele sabia falar e lutar como um soldado. Então seria plausível. Seria tomado como desertor, mas podia viver com isso. Esse fora o seu plano durante a maior parte dos últimos meses como escravo. Mas ele nunca possuíra os recursos. Era necessário ter dinheiro para viajar, para se afastar bastante da área onde sua descrição circularia. Dinheiro para se hospedar em uma parte pobre da cidade. Uma área onde ninguém faria perguntas, enquanto ele se curvava da ferida auto-infligida. Além disso, sempre tinha os outros. Então ele ficou, tentando salvar o maior número possível, falhando todas as vezes. E ali estava ele de novo. Kaladin! Sil chamou do seu ombro. Você parece tão sério. O que está pensando? Estou pensando se devia fugir, escapar desse acampamento tormentoso e encontrar uma nova vida. Sil ficou em silêncio. A vida aqui é difícil, disse ela, por fim. Não sei se alguém ia culpá-lo. Rocha culparia, pensou. E Teft. Eles haviam trabalhado por aquela seiva de erva-botão. Não sabiam do seu valor. Só pensavam que servia para curar os doentes. Se ele fugisse, estaria traindo-os. Estaria abandonando os carregadores. Esqueça isso, seu tolo, pensou Kaladin. Você não vai salvar esses carregadores. Assim como não salvou Tien. Você devia fugir. E depois? Sussurrou. Sil se virou para ele. O quê? Se fugisse, de que adiantaria? Uma vida trabalhando por claretas nos cortiços de alguma cidade podre? Não podia deixá-los. Assim como nunca fora capaz de deixar qualquer um que pensasse que precisava dele. Precisava protegê-los. Precisava. Por ti e pela sua própria sanidade. Serviço de abismo, anunciou Gas, cuspindo para o lado. O escarro estava preto, devido à raiz de Iama, que mascava. O quê? Kaladin voltara da venda de erva-botão, para descobrir que Gas havia mudado a agenda de trabalho da Ponte 4. Eles não estavam designados para nenhuma incursão de pontes. A missão no dia anterior os dispensava disso. No lugar, deviam ser designados para a Ferraria de Sadeias, para ajudar a levantar lingotes e outros suprimentos. Parecia um trabalho difícil, mas na verdade estava entre os serviços mais fáceis dos carregadores. Os ferreiros não achavam que precisavam de ajuda, ou então presumiam que os desajeitados carregadores só atrapalhariam. No serviço de ferraria, eles geralmente só trabalhavam algumas horas e podiam passar o resto do tempo descansando. Gas estava ao lado de Kaladin, sob a luz da manhã. Sabe, disse Gas, você me fez pensar. Ninguém se importa se a Ponte 4 recebe missões de trabalho injustas.
Todo mundo odeia o serviço de abismo. Achei que você não se importaria. Quanto foi que eles pagaram a você? Perguntou Kaladin, dando um passo à frente. Raios o partam, respondeu Gas, cuspindo novamente. Os outros não gostam de você. Vai ser bom para a sua equipe eles serem vistos pagando pelo que você fez. Sobreviver? Gas deu de ombros. Todo mundo sabe que você quebrou as regras ao trazer de volta aqueles homens. Se os outros começarem a fazer o que você fez, logo teremos todos os barracões cheios de moribundos antes que o maldito mês acabe. Eles são pessoas, Gas. Se não enchemos os barracões com os feridos, é porque os deixamos lá para morrer. Eles vão morrer de qualquer forma. Veremos. Gas o encarou com olhos estreitos. Parecia suspeitar que Kaladin de alguma forma o enganara para conseguir o serviço de coleta de pedras. Mais cedo, Teft dissera que Gas havia descido até o abismo, provavelmente tentando descobrir o que Kaladin e os outros dois andaram fazendo. Danação! Kaladin pensou. Achava que havia intimidado Gas o bastante para que ele ficasse na linha. Nós vamos, respondeu Kaladin bruscamente, dando-lhe as costas. Mas não vou assumir a culpa entre meus homens por isso. Eles vão saber que foi você. Ótimo! Gritou Gas enquanto ele se afastava. Então acrescentou baixinho. Talvez eu tenha sorte e um demônio do abismo devore todos vocês. Os abismos. A maioria dos carregadores preferia passar o dia todo carregando pedras do que ser designado para os abismos. Com uma tocha embebida em óleo apagada amarrada às costas, Kaladin desceu pela precária escada de corda. O abismo era raso ali, apenas 15 metros, mas era o bastante para levá-lo a outro mundo. Um mundo onde a única luz natural vinha da fissura no alto do céu. Um mundo que permanecia úmido mesmo nos dias mais quentes. Uma paisagem afogada de musgo, fungos e plantas robustas que sobreviviam mesmo na fraca luminosidade. Os abismos eram mais largos no fundo, talvez o resultado de grandes tormentas que causavam enormes enchentes. Ser pego em um abismo durante uma grande tormenta era a morte. Sedimento de creme endurecido deixava o chão dos abismos lisos, embora ondulasse de acordo com a erosão da rocha subjacente. Em alguns lugares, a distância do chão do abismo até a borda do platô acima era de apenas 12 metros. Contudo, na maioria dos pontos, chegava a 30 metros ou mais. Kaladin saltou da escada, caindo alguns metros e pousando em uma poça de água de chuva, respingando água. Depois de acender a tocha, ele a segurou bem alto, espiando ao longo do tenebroso abismo. As paredes estavam cobertas com musgo verde escuro e várias vinhas finas que ele não reconhecia se enredavam pelas escarpas intermediárias acima. Pedaços de osso, madeira e tecido rasgado estavam espalhados pelo chão ou enfiados em fendas. Teft aterrissou respingando água ao seu lado e praguejou, olhando para suas pernas e calças ensopadas, enquanto saía de uma grande poça. Que os ventos carreguem Gas, aquele caranguejo, resmungou o velho carregador. Nos enviar para cá quando não é a nossa vez. Vou arrancar os caroços dele por isso.
Tenho certeza de que ele morre de medo de você, comentou Rocha, descendo da escada para um ponto seco. Deve estar lá no acampamento chorando. Que um raio te parta, disse Taft, sacudindo a água da perna esquerda. Os dois carregavam tochas apagadas. Kaladin havia acendido a dele com pederneira e aço. Mas os outros não. Precisavam racionar as tochas. Os outros homens da Ponte 4 começaram a se reunir perto do final da escada, permanecendo agrupados. Um a cada 4 homens acendeu sua tocha, mas a luz não fez muito para diminuir a escuridão. Só permitiu que Kaladin visse mais daquela paisagem anormal. Estranhos fungos tubulares cresciam nas rachaduras. Eram de um amarelo pálido, como a pele de uma criança com icterícia. Caranguejos espantados fugiam da luz. Os minúsculos crustáceos eram de um vermelho translúcido. Enquanto um deles rastejava apressado pela parede, Kaladin percebeu que podia ver seus órgãos internos através da carapaça. A luz também revelou uma figura torcida e quebrada junto à parede do abismo, a uma curta distância dali. Kaladin levantou sua tocha e andou até ela. Já estava começando a feder. Ele levantou uma mão, inconscientemente, cobrindo o nariz e a boca, enquanto se ajoelhava. Era ou fora um carregador de pontes de uma das outras equipes. Ainda estava fresco. Se estivesse ali há mais do que alguns dias, a grande tormenta o teria levado para algum lugar distante. A Ponte 4 reuniu-se atrás de Kaladin, olhando silenciosamente para aquele que havia escolhido se jogar no abismo. Que você possa um dia encontrar um lugar de honra nos salões tranquilinos, irmão caído, disse Kaladin, sua voz ecoando. E que nós possamos ter um final melhor que o seu. Ele se levantou, segurando a tocha bem alto, e conduziu o caminho para além do sentinela morto. Sua equipe seguiu nervosamente. Kaladin havia entendido rapidamente as táticas básicas de lutar nas planícies quebradas. O ideal era avançar vigorosamente, pressionando o inimigo até a beira do platô. Era por isso que as batalhas em geral acabavam sendo sangrentas para os aletianos, que quase sempre chegavam depois dos parchendianos. Os aletianos tinham pontes, enquanto aqueles estranhos parchemanos orientais podiam saltar a maioria dos abismos, se tivessem espaço para correr. Mas ambos ficavam em apuros quando pressionados na direção dos penhascos, e isso geralmente resultava em soldados perdendo o equilíbrio e caindo no vazio. Os números eram significativos o bastante para que os aletianos quisessem recuperar o equipamento perdido, e assim os carregadores eram enviados no serviço de abismo. Era como roubar uma tumba, só que sem a tumba. Eles levavam sacos e passavam horas caminhando por ali, procurando os cadáveres dos caídos, buscando qualquer coisa de valor: esferas, placas peitorais, elmos e armas. Às vezes, após uma recente incursão de platô, eles tentavam ir até onde ocorrera a escaramuça e pilhar aqueles corpos. Mas grandes tormentas geralmente tornavam isso inútil. Mesmo esperando poucos dias, os corpos acabavam levados para algum outro lugar. Além disso, os abismos eram um labirinto desconcertante, e chegar em um platô específico e depois voltar em um tempo razoável era quase impossível. O senso comum era esperar que uma grande tormenta empurrasse os corpos para o lado aletianos. Grandes tormentas
sempre sopravam de leste para oeste, afinal de contas, e então enviar carregadores para procurá-los. Aquilo significava um bocado de perambulação aleatória, mas, com o passar dos anos, tantos corpos haviam caído que não era muito difícil encontrar lugares para fazer a coleta. A equipe precisava levar certa quantidade de objetos recuperados ou encarar desconto no pagamento semanal, embora a cota não fosse onerosa, o bastante para manter os carregadores trabalhando, mas não o suficiente para que eles realmente se dedicassem. Como a maior parte do trabalho de carregadores de pontes, o propósito era mantê-los ocupados mais do que qualquer outra coisa. Enquanto caminhavam pelo primeiro abismo, alguns dos seus homens abriram os sacos e coletaram objetos por onde passavam. Um elmo aqui, um escudo ali. Eles prestavam muita atenção para achar esferas. Encontrar uma valiosa esfera caída resultaria em uma pequena recompensa para a equipe inteira. Eles não tinham permissão de levar suas próprias esferas ou posses para o abismo, naturalmente, e na saída eram revistados minuciosamente. A humilhação dessa revista, que incluía qualquer lugar onde uma esfera pudesse ser ocultada, era parte do motivo por que o serviço de abismo era tão abominado. Mas era só um dos motivos. Enquanto caminhavam, o chão do abismo se alargou para cerca de 5 metros. Ali, marcas desfiguravam as paredes, cortes onde o musgo havia sido raspado e a própria pedra havia sido ferida. Os carregadores tentavam não olhar para aquelas marcas. Às vezes, demônios do abismo espreitavam aqueles caminhos, procurando carniça ou um platô adequado para formar uma crisálida. Encontrá-los era incomum, mas possível. Porque leque, eu odeio esse lugar, disse Teft, caminhando ao lado de Kaladin. Ouvi dizer certa vez que toda uma equipe de ponte foi devorada por um demônio do abismo, um de cada vez, depois que ele os encurralou em um beco sem saída. Ele só ficou lá sentado, agarrando os carregadores, enquanto eles tentavam passar correndo. Rocha deu uma risada. Se todos foram devorados, então quem voltou para contar a história? Teft coçou o queixo. Não sei. Talvez eles nunca tenham voltado. Então, talvez eles tenham fugido, desertado. Não, disse Teft. Não dá para sair desses abismos sem uma escada. Ele deu uma olhadela para cima, na direção do estreito abismo azul, a mais de 20 metros acima, seguindo a curva do platô. Kaladin também olhou para cima. O céu azul parecia tão distante, inalcançável, como a luz dos próprios salões. E mesmo que se pudesse escalar para fora em uma das áreas mais rasas, a pessoa estaria presa nas planícies, sem uma maneira de cruzar os abismos. Ou estaria perto bastante do lado Aletian para que os batedores o vissem, cruzando as pontes permanentes. Dava para tentar seguir para leste, na direção onde os platôs estavam tão erudidos que eram apenas picos, mas levaria semanas de caminhada e seria necessário sobreviver a múltiplas grandes tormentas. Você já esteve no fundo de um cânion quando a chuva começa, Rocha? Indagou Teft, talvez seguindo a mesma linha de raciocínio. Não, nos picos. Não temos essas coisas. Eles só existem onde homens tolos escolhem viver. Você vive aqui, Rocha, observou Kaladin. E sou um tolo, disse o grande Papaguampas, rindo. Ainda não percebeu?
Ele mudara muito nos últimos 2 dias. Estava mais afável, retornando um pouco do que Kaladin deduzia ser sua personalidade normal. Eu estava falando sobre canyons, disse Teft. Você quer adivinhar o que acontece se ficar preso aqui embaixo em uma grande tormenta? Um bocado de água, imagino, respondeu Rocha. Um bocado de água, procurando ir para qualquer lugar que puder, disse Teft. Ela se acumula em enormes ondas e vai passando por essas frestas com força suficiente para derrubar rochedos. Na verdade, uma chuva comum parece uma grande tormenta aqui embaixo. Uma grande tormenta... Bem, este é provavelmente o pior lugar em Rochar para se estar quando uma delas aparece. Rocha franziu o senho, olhando para cima. Então é melhor não ser pego por uma tempestade. É, disse Teft. Mas Teft, acrescentou Rocha, pelo menos você tomaria um banho. E bem que está precisando. Ei, resmungou Teft. Isso é um comentário sobre o meu cheiro? Não. É um comentário sobre o que eu cheiro. Às vezes acho que uma flecha parcendiana no olho seria melhor do que o cheiro da equipe de ponte trancada em um barracão de noite. Teft deu risada. Eu ficaria ofendido. Mas pior que é verdade. Ele fungou no ar úmido, embolorado do abismo. Esse lugar não é muito melhor. Cheira pior do que as botas de um papaguampas no inverno. Ele hesitou. É, sem querer ofender. Quero dizer, não pessoalmente. Kaladin sorriu. Então olhou para trás. Os 30 e tantos outros carregadores seguiam como fantasmas. Uns poucos pareciam estar se aproximando do grupo de Kaladin, como se estivesse tentando escutar sem chamar atenção. Teft, disse Kaladin. Cheira pior do que as botas de um papaguampas. Pelos salões. Como é que ele não deveria se ofender com essa frase? É só uma expressão, respondeu Teft, fechando a cara. Falei sem pensar. Mesmo assim, disse Rocha, arrancando um pedaço de musgo da parede, inspecionando-o enquanto caminhavam. Seu insulto me ofendeu. Se estivéssemos nos picos, teríamos que duelar segundo a maneira tradicional. Aliu Tiki. Como é isso? Quis saber Teft. Com lanças? Rocha riu. Não. Nós lá dos picos não somos bárbaros como vocês daqui de baixo. Como? Então? Indagou Kaladin, verdadeiramente curioso. Bem, disse Rocha, deixando cair o musgo e limpando as mãos. Envolve muita cerveja marrom e cantoria. E isso é um duelo? Aquele que ainda conseguir cantar depois de beber mais é o vencedor. Além disso, logo todo mundo está tão bêbado que provavelmente já esqueceu qual era o motivo do desentendimento. Teft riu. Melhor do que facas ao nascer do sol, acho. Acho que depende, disse Kaladin. Depende de quê? Perguntou Teft. Se você é ou não um vendedor de facas, não é? Dani? Os outros dois olharam para o lado, onde Dan se aproximara para escutar. O jovem magricela deu um pulo e enrubesceu. Hã? Eu... Rocha riu das palavras de Kaladin. Dan, disse ele para o jovem. É um nome estranho. O que significa? O que significa? Perguntou Dan. Eu não sei. Nomes nem sempre têm significado. Rocha balançou a cabeça, descontente.
Terrabaixistas? Como você sabe quem é se seu nome não tem significado? Então seu nome significa alguma coisa? Perguntou Teft. No Numuhuko Makiaki Ayau U Namor, Disse Rocha, os sons papaguampas fluindo facilmente dos seus lábios. Mas é lógico, é a descrição de uma pedra muito especial que meu pai descobriu no dia antes do meu nascimento. Então o seu nome é uma frase inteira? Perguntou Dan, hesitante, como se não soubesse ao certo se estava incluído. É o poema, Disse Rocha. Nos picos, o nome de todo mundo é poema. É verdade? Disse Teft, coçando a barba. Deve dar trabalho chamar a família inteira na hora das refeições. Rocha riu. Verdade, verdade. Também dá algumas discussões interessantes. Geralmente, os melhores insultos nos picos têm forma de poema. Que seja parecido na composição e rima o nome da pessoa. Por que, leque? Murmurou Teft. Parece muito trabalho. É por isso aí que a maioria das discussões termina em bebida. Talvez. Observou Rocha. Dan sorriu, hesitante. Ei, fedorento, vai lavar sua corcunda. Vê se corre contra o vento e mergulha na água funda. Rocha gargalhou escandalosamente, Sua voz profunda ecoando pelo abismo. Gostei, gostei, disse ele, limpando os olhos. Simples, mas muito bom. Quase parece uma música, Dan, disse Kaladin. Bem, foi a primeira coisa em que pensei. Coloquei na melodia de Os Dois Namorados de Mari para acertar o ritmo. Você sabe cantar? Perguntou Rocha. Preciso ouvir. Mas hesitou Dan. Cante! Comandou Rocha, apontando. Dan levou um sustinho, mas obedeceu, começando a cantar uma música que Kaladin não conhecia. Era uma história engraçada sobre uma mulher e dois irmãos gêmeos que ela pensava que eram a mesma pessoa. A voz de Dan era um tenor e ele pareceu mais confiante cantando do que era falando. Ele era bom. Quando passou para o segundo verso, Rocha começou a cantarolar em uma voz profunda, fornecendo a harmonia. O Papaguampas, obviamente, estava muito acostumado a cantar. Kaladin olhou para trás, para os outros carregadores, esperando puxar mais alguns para a conversa ou para a música. Ele sorriu para Scar, mas a única resposta foi um senho franzido. Moashi e Sigzil, o homem asistiano de pele escura, nem mesmo olhou para ele. Pete só fitava os próprios pés. Quando a canção terminou, Teft bateu palmas em apreciação. Foi melhor do que muitos que ouvi em tavernas. É bom conhecer um terrabaixista que sabe cantar, disse Rocha, se abaixando para pegar um elmo e enfiá-lo na sua bolsa. Aquele abismo específico não parecia ter muitos objetos para a coleta. Estava começando a pensar que vocês todos eram tão desafinados quanto o velho cão machado do meu pai. Ha! Dan ficou vermelho, mas pareceu andar com mais confiança. Eles continuaram, às vezes passando por curvas ou frestas na pedra, onde as águas haviam depositado grandes montes de objetos para a coleta. Ali o trabalho tornou-se mais horrível, e muitas vezes tiveram que puxar cadáveres ou pilhas de ossos para conseguir o que queriam, nauseados pelo fedor. Kaladin mandou que deixassem de lado os corpos mais nojentos.
ou decompostos. Esprenos de putrefação tendiam a se acumular perto dos mortos. Se eles não conseguissem achar material para coleta suficiente depois, poderiam recolher aqueles no caminho de volta. Em cada interseção ou trevo, Kaladin fazia uma marca branca na parede com um pedaço de giz. Aquele era o dever do líder de ponte, e ele o levava a sério. Não gostaria que sua equipe se perdesse naqueles abismos. Enquanto caminhavam e trabalhavam, Kaladin manteve a conversa em andamento. Ele ria, forçava-se a rir com os outros. Se essa risada lhe soava vazia, os outros não pareciam notar. Talvez se sentissem como ele, de modo que até mesmo o riso forçado era preferível a voltar ao silêncio eximesmado e triste que cobria a maioria dos carregadores. Logo Dan estava rindo e conversando com Teft e Rocha. Sua timidez evaporara. Alguns outros os seguiam de perto. Yak, Mapas, mais um ou dois, como criaturas selvagens atraídas para a luz e calor de uma fogueira. Kaladin tentou atraí-los para a conversa, mas não funcionou, de modo que os deixou em paz. Por fim, eles alcançaram um lugar com um número significativo de cadáveres recentes. Kaladin não sabia ao certo qual combinação de fluxo de água havia tornado aquela seção do abismo um bom ponto para aquilo. Ela parecia igual aos outros trechos, talvez um pouco mais estreita. Às vezes podiam ir aos mesmos recantos e encontrar bom material para a coleta. Em outras ocasiões, os mesmos pontos estavam vazios, mas outros lugares tinham dúzias de cadáveres. Aqueles corpos pareciam ter sido levados pela enchente de uma grande tormenta e então depositados quando a água recuou lentamente. Não havia um único parcindiano entre eles, e os cadáveres estavam quebrados e despedaçados devido à queda ou à violência da enchente. Muitos haviam perdido braços ou pernas. O fedor de sangue e vísceras pendia no ar úmido. Kaladin ergueu sua tocha enquanto os companheiros se calavam. O frio impedia os corpos de apodrecerem rápido demais, embora a umidade houvesse se contraposto um pouco a isso. Os caranguejos haviam começado a roer a pele das mãos e devorar os olhos. Logo, os estômagos se dilatariam com gás. Alguns esprenos de putrefação, pequenos, vermelhos, translúcidos, rastejavam sobre os cadáveres. Sil desceu voando e pousou no seu ombro, fazendo ruídos de nojo. Como de costume, ela não ofereceu explicação para a sua ânsia. Os homens sabiam o que fazer, mesmo com os esprenos de putrefação. Era um lugar rico demais para se ignorar. Eles foram ao trabalho, puxando os cadáveres até uma fileira onde pudessem ser inspecionados. Kaladin acenou para que Rocha e Teft se unissem a ele enquanto pegava alguns objetos soltos que estavam no chão, ao redor dos corpos. Dan foi junto. Esses corpos usam as cores do grão-príncipe, observou Rocha, enquanto Kaladin pegava um capacete de aço amassado. Aposto que são daquela missão de alguns dias atrás, disse Kaladin. Não foi boa para as forças de Sadeias. Luminobres Sadeias, corrigiu Dan. Então abaixou a cabeça, constrangido. Desculpe, eu não queria te corrigir. Eu sempre esquecia de dizer o título. Meu mestre me batia por causa disso. Mestre? Perguntou Teft, pegando uma lança caída e removendo o musgo da haste. Eu era um aprendiz, quero dizer, antes. Dani se interrompeu e desviou o olhar. Teft estava certo. Carregadores não gostavam de falar sobre seus passados. De qualquer modo, Dan provavelmente estava certo em corrigi-lo.
Kaladin seria punido se fosse ouvido, omitindo o título de Olhos Claros. Kaladin colocou o capacete no saco. Depois encaixou a tocha em um espaço entre duas pedras, cobertas de musgo, e começou a ajudar os outros a colocar os corpos em fileira. Ele não estimulou os homens a conversar. Os caídos mereciam algum respeito. Se fosse possível, prestar respeito enquanto roubavam deles. A seguir, os carregadores removeram as armaduras dos caídos, coletes de couro dos arqueiros, placas peitorais de aço dos soldados de infantaria. Aquele grupo incluía Olhos Claros, trajando roupas de qualidade sob uma armadura de ainda melhor qualidade. Às vezes, os corpos de Olhos Claros caídos eram recuperados dos abismos por equipes especiais e o cadáver era transmutado em uma estátua. Olhos escuros, a menos que fossem muito ricos, eram cremados, e a maioria dos soldados que caía nos abismos era ignorada. Os homens no acampamento falavam dos abismos como sendo lugares de repouso santificados, mas a verdade era que o esforço de recuperar os corpos não valia o custo ou o perigo. Ainda assim, encontrar Olhos Claros ali significava que sua família não fora rica o suficiente, ou preocupada o bastante, para enviar homens para recuperá-lo. Seu rosto estava esmagado, além da possibilidade de reconhecimento, mas a sua insígnia de posto o identificava como o 7º Dan, sem terra, associado ao séquito de um oficial mais poderoso. Depois de coletar sua armadura, eles removeram adagas e botas de todos na fileira. Sempre havia demanda de botas. Eles deixaram os caídos com suas roupas, embora tenham removido os cintos e cortado muitos botões de camisas. Enquanto trabalhavam, Kaladin enviou Teft e Rocha ao redor da curva para ver se havia outros corpos por perto. Uma vez que as armaduras, armas e botas foram separadas, a tarefa realmente macabra começou. Procurar nos bolsos e bolsas por esferas e joias. Aquela pilha era a menor de todas, mas valiosa. Eles não encontraram bronze, o que significava que não haveria nenhuma pobre recompensa para os carregadores. Enquanto os homens realizavam sua mórbida tarefa, Kaladin notou a ponta de uma lança saindo de um lago ali perto. Não tinha notado aquilo na sua varredura inicial. Perdido em pensamentos, ele a pegou, sacudindo-a para remover a água e levando-a para a pilha de armas. Ele hesitou ali, segurando a lança sobre a pilha com uma mão, a água fria pingando dela. Esfregou o dedo sobre a madeira lisa. Podia dizer pelo peso, equilíbrio e polimento que era uma boa arma, resistente, bem feita, bem cuidada. Ele fechou os olhos, lembrando-se de segurar um bastão, quando ainda era criança. Palavras ditas por Tux anos atrás lhe voltaram. Palavras ditas naquele iluminado dia de verão, quando segurara pela primeira vez uma arma no exército de Amaran. O primeiro passo é se importar. Alguns falam em não ter emoções na batalha. Bem, acho que é importante manter a cabeça, mas detesto aquela sensação de matar calma e friamente. Já vi que aqueles que se importam lutam mais forte, por mais tempo e melhor do que aqueles que não se importam. É a diferença entre mercenários e soldados de verdade. É a diferença entre lutar para defender sua terra natal e lutar em solo estrangeiro. É bom se importar quando você está lutando, contanto que não deixe que isso te consuma.
Não tente se impedir de sentir. Você vai odiar a pessoa em que vai se tornar. A lança tremeu nos dedos de Kaladin, como se estivesse implorando que ele a balançasse, girasse, dançasse com ela. O que está pensando em fazer, Fidalgoth? Soou uma voz. Vai enfiar essa lança no próprio bucho? Kaladin olhou para a pessoa que falou. Moash, ainda um dos maiores detratores de Kaladin. Estava perto da fileira de cadáveres. Por que ele chamara Kaladin de Fidalgoth? Será que conversara com Gaz? Ele diz que é um desertor, disse Moash para Nar, o homem trabalhando perto dele. Diz que era um soldado importante, um chefe de pelotão ou algo assim. Mas Gaz diz que não passa de fanfarronice. Eles não mandariam um homem para as pontes se ele realmente soubesse lutar. Kaladin baixou a lança. Moash sorriu com sarcasmo, voltando ao trabalho. Outros, contudo, agora haviam notado Kaladin. Olhe só para ele, disse Sigzil. Líder de ponte, você acha que é o tal? Que é melhor que nós? Acha que fingir que somos sua tropa vai mudar alguma coisa? Deixe ele em paz, disse Drey. Ele empurrou Sigzil ao passar. Pelo menos ele tenta. Jax sem orelha bufou, removendo uma bota de um pé morto. Ele quer parecer importante, mesmo que ele tenha sido do exército. Aposto que passava os dias limpando latrinas. Aparentemente havia algo capaz de arrancar os carregadores do seu estupor silencioso. O desprezo por Kaladin. Outros começaram a falar, lançando zombarias. Culpa dele estarmos aqui. Quer nos matar de cansaço durante nosso único tempo livre para se sentir importante. Nos botou para coletar pedras só para mostrar que era o chefe. Aposto que ele nunca segurou uma lança na vida. Kaladin fechou os olhos, prestando atenção ao desdém, esfregando os dedos na madeira. Nunca segurou uma lança na vida. Talvez, se ele não tivesse segurado aquela primeira lança, nada daquilo tivesse acontecido. Ele sentiu a madeira lisa, úmida de água de chuva, as memórias se amontoando em sua cabeça. Treinar para esquecer, treinar para se vingar, treinar para aprender e entender o que havia acontecido. Sem pensar, ele botou subitamente a lança sob o braço, em uma posição de guarda, com a ponta para baixo. Gotículas da haste respingaram nas suas costas. Moash calou-se no meio de outra zombaria. Os carregadores silenciaram. Gaguejando, o abismo foi tomado pelo silêncio. E Kaladin estava em outro lugar. Estava ouvindo Tux repreendê-lo. Estava ouvindo Tien rir. Estava ouvindo sua mãe implicar daquela maneira inteligente e irônica. Estava no campo de batalha, cercado pelos inimigos, mas protegido por amigos. Estava ouvindo seu pai dizer em tom de desprezo que lanças só serviam para matar. Não se podia matar para proteger. Ele estava sozinho em um abismo, no fundo da terra, segurando a lança de um homem caído, dedos agarrando a madeira úmida, uma goteira ecoando em algum lugar distante. A força o dominou, enquanto girava a lança até uma posição avançada. Seu corpo se moveu por conta própria, passando pelas posições que havia treinado com tanta frequência. A lança dançava nos seus dedos, confortável, uma extensão dele mesmo. Ele girou com ela, rodopiando-a repetidas vezes,
por trás do pescoço, sobre o braço, entrando e saindo de estocadas e varreduras. Embora meses houvessem se passado desde a última vez em que segurara uma arma, seus músculos sabiam o que fazer. Era como se a própria lança soubesse o que fazer. A tensão se esvaiu, a frustração se esvaiu, e seu corpo relaxou de contentamento mesmo enquanto trabalhava furiosamente. Aquilo era familiar, era bem-vindo, era o que tinha sido criado para fazer. Os homens sempre disseram que Kaladin era inigualável na luta. Ele sentira isso no primeiro dia em que pegara um bastão, embora o conselho de Tux tivesse ajudado a refinar e canalizar sua habilidade. Kaladin se importava ao lutar. Ele nunca lutou vazio ou frio. Lutava para manter seus homens vivos. De todos os recrutas em seu grupo, ele aprendera mais rápido como segurar a lança, como se posicionar para duelar. Aprendera quase sem instruções. Aquilo chocara Tux. Mas por quê, afinal de contas? Ninguém ficava chocado quando uma criança sabia respirar, nem quando uma enguia celeste alçava voo pela primeira vez. Não deveriam ficar chocados ao dar a Kaladin, filho da tempestade, uma lança e ver que ele sabia usá-la. Kaladin rodopiou pelos últimos movimentos da kata, tendo esquecido o abismo, os carregadores e a própria fadiga. Por um momento, era só ele e a ventania. Ele lutou com ela e ela riu. Ele voltou a lança ao lugar, segurando a haste na posição inclinada, a lâmina para baixo, base da haste presa sobre o braço, a ponta surgindo por trás da sua cabeça. Inspirou profundamente, tremendo. Ah, como eu senti falta disso! Ele abriu os olhos. A luz instável da tocha revelou um grupo de carregadores perplexos em um úmido corredor de pedra, as paredes molhadas refletindo luz. Moashi deixara cair um punhado de esferas em silêncio, espantado, olhando para Kaladin com a boca aberta. As esferas caíram em uma poça, fazendo com que ela brilhasse, mas nenhum dos carregadores notou. Eles só olhavam para Kaladin, que ainda estava em postura de batalha, meio agachado, trilhas de suor correndo pelos lados do rosto. Ele piscou ao perceber o que havia feito. Se alguém informasse a Gaz que ele andava brincando com lanças. Kaladin ergueu-se e deixou a lança cair na pilha de armas. Desculpe, sussurrou para a arma, embora sem saber por quê. Então, mais alto, ordenou: de volta ao trabalho. Não quero estar aqui ainda quando a noite cair. Os carregadores voltaram a se mover em um salto. Adiante no abismo, ele viu Rocha e Teft. Será que eles tinham assistido a tudo? Com o rosto vermelho, Kaladin se apressou a chegar até eles. Sil havia pousado no seu ombro, calada. Kaladin, rapaz, disse Teft com reverência. Isso foi... Não foi nada, cortou Kaladin. Só uma kata, feita para trabalhar os músculos e praticar os golpes básicos, estocadas e varreduras. É muito mais chamativa do que útil. Mas não, de verdade, insistiu Kaladin. Imagina um homem balançando uma lança ao redor do pescoço daquele jeito em combate? Seria esviscerado em um segundo. Rapaz, disse Teft, eu já vi katas antes, mas nada desse tipo. A maneira como você se moveu, a velocidade, a graça. E tinha algum tipo de espreno voando ao seu redor, entre os seus movimentos, brilhando como uma luz pálida.
Foi muito bonito. Rocha se espantou. Você conseguiu ver? Óbvio, Disse Teft. nunca vi um espleno como esse. Pergunte aos outros homens. Eu vi alguns deles apontando. Kaladin olhou para o seu ombro, franzindo o senho para Sil. Ela estava sentada, empertigada, com as pernas cruzadas e as mãos no joelho, deliberadamente sem encará-lo. Não foi nada, repetiu Kaladin. Foi, disse Rocha. Óbvio que foi. Talvez você devesse desafiar um fractário. Poderia se tornar Luminobre. Eu não quero ser um Luminobre, respondeu bruscamente Kaladin. Talvez de modo mais áspero do que deveria. Os outros dois deram o pulo. Além disso, acrescentou ele, desviando o olhar, já tentei isso uma vez. Onde está Dan? Espere, disse Teft. Você... Onde está Dan? Perguntou Kaladin, com firmeza, pontuando cada palavra. Pai das tempestades. Preciso manter a boca fechada. Teft e Rocha se entreolharam. Depois Teft apontou. Encontramos alguns Parshendianos mortos depois da curva. Pensamos que você gostaria de saber. Parshendianos, disse Kaladin. Vamos dar uma olhada. Talvez tenham algo valioso. Ele nunca saqueara corpos de Parshendianos antes. Menos deles caíam nos abismos que os Aletianos. É verdade isso aí, respondeu Rocha, conduzindo o grupo, carregando uma tocha acesa. Essas armas que eles têm, sim, muito boas, e joias nas barbas. Sem falar na armadura, comentou Kaladin. Rocha sacudiu a cabeça. Sem armadura. Rocha, eu vi as armaduras deles. Eles sempre as usam. Bom, sim, mas não podemos usar isso aí. Não entendi, disse Kaladin. Venha. Rocha gesticulou. É mais fácil que explicar. Kaladin deu de ombros e eles viraram a curva. Rocha coçando seu queixo de barba rubra. Pelos idiotas, murmurou ele. Ah, se eu pudesse aparar direito novamente. Um homem não é um homem direito sem uma barba direita. Kaladin esfregou a própria barba. Um dia desses, ele economizaria e compraria uma navalha para se livrar da maldita. Ou provavelmente não. Suas esferas seriam necessárias para outras coisas. Depois da curva, encontraram Dan arrastando os corpos dos Parshendianos para uma fileira. Havia 4 e pareciam ter sido trazidos de outra direção. Também havia mais alguns corpos de Aletianos ali. Kaladin avançou, acenando para que Rocha trouxesse a luz, e se ajoelhou para inspecionar os mortos Parshendianos. Eles eram como parchemanos, com a pele em padrões marmóreos, de preto e carmesim. Suas únicas vestimentas eram saiotes pretos de altura até os joelhos. 3 usavam barbas trançadas com gemas brutas, o que era incomum para parchemanos. Como Kaladin esperava, eles usavam armadura de um vermelho pálido, placas peitorais, elmos, proteção para antebraços e pernas, armadura ampla para soldados de infantaria comuns. Algumas estavam rachadas devido à queda ou à enchente. Então não era metal, madeira pintada? Pensei que você tinha dito que eles não estavam de armadura, disse Kaladin. O que está tentando me dizer? Que não ousa tirá-las dos mortos? Não ouso, disse Rocha. Kaladin, mestre Luminobre, brilhante líder de ponte, girador de lança. Talvez você consiga tirar deles. Kaladin deu de ombros. Seu pai incutira nele
uma familiaridade com os mortos e moribundos. E embora se sentisse mal de roubar dos mortos, ele não era sensível. Cutucou primeiro o parcendiano, notando a faca do homem. Ele a pegou e procurou a correia que mantinha a ombreira no lugar. Não havia correia. Kaladin franziu o senho e espiou debaixo da peça, tentando levantá-la. A pele se levantou com ela. Pai das tempestades, disse ele. Depois inspecionou o elmo. Ele brotara na cabeça. Ou brotara da cabeça. O que é isso? Não sei, disse Rocha, dando de ombros. Parece que eles fazem crescer sua própria armadura, hein? Isso é ridículo, disse Kaladin. Eles são pessoas. Pessoas. Mesmo parchemanos não fazem crescer armaduras. Parchendianos fazem, disse Teft. Kaladin e os outros dois se voltaram para ele. Não me olhem assim, disse o homem, mais velho, com o senho franzido. Trabalhei no campo durante alguns anos, antes de terminar como carregador de pontes. Não vou contar como aconteceu. Então que os ventos te levem. De qualquer modo, os soldados falavam sobre isso. Os parchendianos desenvolvem carapaças. Eu conheci parchemanos, disse Kaladin. Tinha uns 2 na minha cidade natal, servindo o senhor da cidade. Nenhum deles desenvolveu uma armadura. Bem, esses são um tipo diferente de parchemanos, continuou Teft, de cara feia. Maiores, mais fortes. Eles conseguem saltar pelos abismos, pelo amor de Kelek, e desenvolvem armaduras. É assim que as coisas são. Não havia como negar. Então eles passaram a recolher o que podiam. Muitos parchendianos usavam armas pesadas, machados, martelos, que não haviam sido carregadas junto com os corpos do mesmo modo que as lanças e arcos dos soldados aletianos. Mas eles encontraram várias facas e uma espada ornamentada, ainda na bainha de um parchendiano. Os saiotes não tinham bolsos, mas os cadáveres carregavam bolsas amarradas às cinturas, contendo pederneira e estopa, pedras de amolar ou outros suprimentos básicos. Então, eles se ajoelharam para começar a arrancar as gemas das barbas. As gemas tinham orifícios para facilitar o trançado, e luz das tempestades infundida nelas, embora não brilhasse tão forte como brilhariam se houvessem sido lapidadas adequadamente. Enquanto Rocha removia as gemas da barba do último parchendiano, Kaladin segurou uma das facas perto da tocha de Dan, inspecionando o entalhe detalhado. Parecem glifos, disse ele, mostrando-os para Teft. Não sei ler glifos, rapaz. Pensou Kaladin. Bem, se fossem glifos, não eram do tipo que ele conhecia. Óbvio que era possível desenhar a maioria dos glifos de maneiras complexas que dificultavam sua leitura, a não ser que se soubesse exatamente o que procurar. Havia uma figura no centro do punho, entalhada cuidadosamente. Era um homem em uma bela armadura. A armadura fractal, certamente. Um símbolo estava entalhado atrás dele, envolvendo-o, espalhando-se das suas costas como asas. Kaladin mostrou para Rocha, que havia se aproximado, para saber o que ele achara de tão fascinante. Os parchendianos supostamente são bárbaros, observou Kaladin. Sem cultura. Onde eles conseguiram facas como essas? Poderia jurar que esta é uma imagem de um dos arautos. Gezerezé ou Nalan.
Rocha deu de ombros. Kaladin suspirou e devolveu a faca à bainha. Depois deixou-a cair no seu saco. Então eles contornaram a curva para voltar até os outros. A equipe já havia recolhido sacos cheios de armaduras, cintos, botas e esferas. Cada um pegou uma lança para carregar até a escada, segurando-as como cajados de caminhada. Eles deixaram uma para Kaladin, mas ele a jogou para Rocha. Não confiava em si mesmo para segurar outra lança, preocupado com a tentação de fazer mais um kata. A caminhada de retorno foi tranquila, ainda que o céu escurecido fizesse os homens saltarem a cada som. Kaladin novamente conversou com Rocha, Teft e Dan. Também conseguiu com que Dre e Thorfinn conversassem um pouco. Alcançaram em segurança o primeiro abismo. Para grande alívio dos seus homens, Kaladin mandou os outros subirem a escada primeiro, esperando para ir por último. Rocha esperou com ele, e quando Dan finalmente começou a subir, deixando Rocha e Kaladin sozinhos, o alto Papaguampas colocou uma mão no ombro de Kaladin, falando em voz baixa. Você fez um bom trabalho aqui. Estou pensando que em algumas semanas esses homens serão seus. Kaladin balançou a cabeça. Nós somos carregadores, Rocha. Não temos algumas semanas. Se eu levar tanto tempo assim para conquistá-los, metade deles estará morta. Rocha franziu o senho. Isso aí não é um pensamento feliz. É por isso que precisamos conquistar os outros homens agora. Mas como? Kaladin olhou para a escada pendente que balançava enquanto os homens subiam. Só podiam ir 4 por vez, para não sobrecarregá-la. Me procure depois que formos revistados. Vamos até o mercado. Muito bem, disse Rocha, subindo na escada, enquanto Jack sem orelha alcançava o topo. Qual vai ser nosso objetivo? Vamos experimentar minha arma secreta. Rocha riu, enquanto Kaladin segurava a escada para ele. E que arma é essa aí? Kaladin sorriu. Na verdade, é você. Duas horas depois, na primeira luz violeta de Salas, Rocha e Kaladin caminharam de volta até a serraria. Era pouco depois do crepúsculo e muitos dos carregadores logo estariam dormindo. Não há muito tempo, Kaladin pensou, gesticulando para que Rocha carregasse seu fardo até um lugar perto da frente do barracão da Ponte 4. O corpulento Papaguampas colocou seu fardo no chão perto de Teft e Dan, que haviam feito o que Kaladin ordenara, construindo um pequeno círculo de pedras e ajeitando algumas toras de madeira da pilha de restos da serraria. Aquela madeira era liberada para qualquer um, mesmo carregadores. Alguns deles gostavam de pegar pedaços para entalhe. Kaladin pegou uma esfera para fornecer luz. O que Rocha estivera carregando era um velho caldeirão de ferro. Ainda que fosse de segunda mão, custara a Kaladin boa parte do dinheiro da seiva de erva botão. O Papaguampas começou a descarregar suprimentos do caldeirão, enquanto Kaladin organizava alguns pedaços de madeira dentro do círculo de pedras. Dan, água, por favor, pediu Kaladin, pegando sua pederneira. Dan correu para pegar um balde de um dos barris de chuva. Rocha terminou de esvaziar o caldeirão, pondo no chão pequenos pacotes que haviam custado outra porção substancial das esferas de Kaladin. Só havia sobrado um punhado de claretas. Enquanto trabalhavam, Robert saiu mancando do barracão. Ele estava se curando rapidamente, mas os outros 2 feridos que Kaladin havia tratado ainda estavam mal.
O que você está aprontando, Kaladin? Perguntou Robert, enquanto Kaladin acendia o fogo. Kaladin sorriu, se levantando. Sente-se. Robert obedeceu. Ele não perdeu a quase devoção que demonstrara a Kaladin por salvar sua vida. Na verdade, sua lealdade só se fortaleceu. Dan voltou com um balde d'água, que derramou no caldeirão. Então ele e Teft correram para pegar mais. Kaladin fez as chamas crescerem e Rocha começou a cantarolar para si mesmo enquanto cortava tubérculos e desembrulhava alguns condimentos. Em menos de meia hora, eles tinham uma chama crepitante e um pote borbulante de ensopado. Teft sentou-se sobre um dos tocos, aquecendo as mãos. Esta é sua arma secreta? Kaladin sentou-se ao lado do homem mais velho. Você já conheceu muitos soldados na vida, Teft? Alguns. Já conheceu algum que recusasse uma fogueira e um pouco de ensopado no final de um dia difícil? Bem, não. Mas carregadores não são soldados. Isso era verdade. Kaladin voltou-se para a porta do barracão. Rocha e Dan começaram uma canção juntos e Teft batia palmas no ritmo. Alguns dos homens das outras equipes de ponte ainda estavam acordados e lançaram a Kaladin e aos outros apenas olhares duros. Figuras se mexiam dentro do barracão. Sombras se moviam. A porta estava aberta e o aroma do ensopado de Rocha ficou mais forte, convidativo. Vamos, pensou Kaladin. Lembrem-se de por que vivemos. Lembre-se do calor. Lembrem-se da boa comida. Lembre-se dos amigos e da música e de noites ao redor da fogueira. Vocês ainda não morreram. Que os ventos os levem, se não saírem. Subitamente, tudo pareceu muito forçado para Kaladin. A cantoria era forçada, o ensopado, um ato de desespero. Era só uma tentativa de se distrair brevemente da vida patética a que fora forçado. Uma figura moveu-se até a porta. Scar, baixo, de barba quadrada e olhos aguçados, saiu para a luz do fogo. Kaladin sorriu para ele, um sorriso forçado. Às vezes era tudo o que conseguia oferecer. Tomara que seja o bastante. Ele rezou, se levantando, mergulhando uma tigela de madeira no ensopado de Rocha. Kaladin estendeu a tigela na direção de Scar. Vapor se erguia da superfície do líquido marrom. Vai se juntar a nós? Perguntou Kaladin. Por favor? Scar olhou para ele. Depois de volta para o ensopado, ele riu, pegando a tigela. Eu me juntaria à própria guardiã da noite, ao redor de uma fogueira, se houvesse ensopado na história. Cuidado, disse Teft. Isso é ensopado de papaguampas. Pode ter conchas de caracol ou garras de caranguejo flutuando nele. Não tem nada disso, rugiu Rocha. É uma pena que você tenha esse paladar pobre, de terra baixista. Mas preparo a comida, segundo as ordens do nosso prezado líder de ponte. Kaladin sorriu, deixando uma profunda expiração escapar enquanto Scar se sentava. Outros vieram depois dele, aceitando tigelas e se sentando. Alguns olhavam para o fogo sem falar muito, mas outros começaram a gargalhar e cantar. Em determinado ponto, Gas passou por eles, observando-os com seu único olho, como se estivesse tentando decidir se estavam quebrando algum regulamento. Não estavam. Kaladin havia verificado. Kaladin mergulhou uma tigela no ensopado e estendeu-a para Gas. O sargento de ponte esbufou com despeito e se afastou. Não dá para esperar milagres demais em uma noite, pensou Kaladin, com um suspiro, se ajeitando e experimentando o ensopado. Estava ótimo.
Ele sorriu e se juntou ao verso seguinte da canção de Dan. Na manhã seguinte, quando Kaladin chamou os carregadores para se levantarem, 3/4 deles se amontoaram fora do barracão. Todos menos os maiores reclamadores: Moash, Sigzil, Narm e um par de outros. Aqueles que responderam ao seu chamado pareciam surpreendentemente descansados, apesar da longa noite que passaram cantando e comendo. Quando Kaladin ordenou que se juntassem a ele no treino de carregamento de pontes, quase todos os que haviam se levantado obedeceram. Não todos, mas o suficiente. Ele tinha a impressão de que Moash e os outros logo cederiam também. Eles haviam comido o seu ensopado. Ninguém se recusara a isso. E agora que ele tinha tantos seguidores, os outros se sentiram tolos se não se juntassem a ele. A Ponte 4 era sua. Agora tinha que mantê-los vivos, tempo suficiente para que isso tivesse significado. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.